com ela. Muito bom dia, eu tenho a honra de receber aqui no Tudo Mais, nesta manhã, o reverendo Elismar Vilvoc e também o Juan, que é da comunicação. É isso, Juan, aí da SBB. Muito bom dia para vocês, que alegria tê-los aqui com a gente, viu? Bom dia, Daisa, bom dia a todos que nos estão assistindo, obrigado pelo convite. Bom dia, obrigado por convidar a gente para participar. Obrigada a vocês pela disponibilidade. E olha só que chique, né? Eles estão lá nos estúdios, né, da Rádio Bíblia. Que demais, que bonito cenário aí, gente. Gostei, hein? Obrigado, a gente está tentando seguir o bom exemplo de vocês. Imagina, tão demais. Vamos começar? Vamos lá, vamos entender um pouquinho qual foi a ideia de criar uma rádio para tocar aí a palavra de Deus. Quem começa? Bom, eu vou falar um pouquinho e deixo para o Elismar, porque Elismar já está aqui na Sociedade Bíblica há 20 anos, né, Elismar? E o que eu cheguei, e era um antigo sonho da Sociedade Bíblica, né? E eu cheguei simplesmente para tocar o sonho para frente, né? Não foi o terror. Mas o Elismar conhece um pouquinho mais dessa abrangência desse sonho, né? Sim, a Sociedade Bíblica, ela é bem conhecida por sua produção de Bíblias impressas, né? E por vários anos nós já somos responsáveis por grande parte da distribuição de Bíblias aqui no Brasil e também no mundo. E esse lado digital é um lado que vem cada vez mais crescendo, né? Prova disso é essa entrevista que estamos dando agora aqui. E um dos canais que a Sociedade Bíblica do Brasil tem um carinho especial é o canal de áudio. A gente tem um histórico de ter gravado a Bíblia já em algumas traduções, com alguns ministérios que têm esse fim. E a rádio é uma forma de nós também trazermos para um público que muitas vezes não é alcançado pelos meios tradicionais e que tem sempre essa vontade de ouvir a palavra, né? Então o que nós fizemos? Definimos aí uma programação. Nós colocamos no ar 24 horas por dia, música de qualidade e também a Bíblia. E a Bíblia, ela domina a rádio, por isso que ela é chamada de a rádio que toca a Bíblia. Então, a qualquer momento que você acessar o site da rádio, né, lembrando, é uma rádio web, né? Nós não temos nenhuma programação ou nenhuma forma de transmissão que não seja por web. Então, rádio web, 24 horas por dia. E nessa rádio a gente tem todas as traduções bíblicas da SBB sendo tocadas e programas que são voltados para o público que ama a Bíblia, né? Como você pode usar a Bíblia no seu dia a dia de uma forma bem eficaz. Então, essa é a Rádio Bíblia, que agora, em dezembro, está completando 2 anos. Olha só que projeto maravilhoso, né? Porque as pessoas podem deixar ali, primeiro que podem ouvir em qualquer lugar, não é mesmo? Porque tem fácil acesso aí no celular e podem fazer as atividades do dia ouvindo a palavra de Deus. E eu quero perguntar para você, Juan, assim, hoje, 2 anos depois, né? A Rádio Bíblia já é referência de comunicação aí da palavra de Deus. Com certeza, ela se torna referência no momento que ela nasce. Ela vem fazer parte dos canais de comunicação da CBB e hoje, assim, a gente começou dando uns passos, a gente tem os nossos consultores, especialistas em rádio, que nos ajudam com toda a produção técnica, da parte de áudio, enfim, o que a gente quer, mas ela tem se consolidado como referência, sim, tanto que ela já chegou em mais de 70 países no mundo, já foi ouvida em mais de 70 países do mundo, o que nos mostra o poder agora não é as ondas do rádio, mas do rádio na web também. Ela tem uma audiência assim, de, se não me engano, Elismar, 35 mil, né? 45 mil, né? Elismar está me corrigindo aqui esses números, mas no mês, isso mostra o potencial, como tem se consolidado e como a sede por
pela palavra de Deus, né? E como o Elismar destacou, a gente tem música de qualidade, mas também, principalmente, esse cuidado para tocar a Bíblia. Então, ela tem se consolidado sim, a gente ainda tem espaço para crescer muito mais, fazer parcerias com ministérios, com igrejas, né? Que também se unam a esse propósito de tocar a palavra e dentro da missão da SBB. Excelente. Gente, como é que é produzir conteúdo cristão para a rádio? Bom, é um desafio. A gente sabe. Vocês aí da IPP-TV sabem como é desafiador. Mas a sociedade bíblica, ela também tem uma cultura e uma tradição de vários anos, né? A gente completou aí recentemente, né, o nosso aniversário de 75 anos. Então, nesses 75 anos, a SBB ela não só imprime Bíblias, mas ela também tem um conteúdo editorial vasto, né? Com Bíblias e também Bíblias de estudo, Bíblias temáticas, que tem ali um conteúdo adicional ao texto bíblico, né? Obviamente, a gente se beneficia desse conteúdo para a produção dos programas, mas para nós é um grande desafio, porque esses conteúdos todos, eles foram criados inicialmente para atender um público que lê. E vocês sabem, né, o público também sabe que ouvir é diferente, né? Você produzir algo para a TV, produzir algo para o rádio, tem que ser um pouco diferente. E isso a gente tem aprendido nesses 2 anos, né? Isso é algo que nós não tínhamos essa tradição, mas aí, como o Juan bem disse, com a ajuda desses nossos valiosos consultores da Rádio Oficina, que também é uma referência, né, uma escola de rádio, inclusive, eles têm nos mostrado aí uns caminhos das pedras. A gente vem aprendendo aí, aos poucos, como criar programas e, obviamente, colocamos nesses programas 100% de conteúdo fundamentado e baseado na Palavra de Deus. Olha só, reverendo, tem gente aqui no nosso chat que está dizendo que Deus abençoe, irmãos, pelo projeto da Rádio Bíblia. E aqui o Eliezer Carvalho diz, olha, que bênção, vou sintonizar e divulgar. Como que faz para sintonizar? A gente vai falando aqui ao longo da nossa conversa, para as pessoas já deixarem anotadinho lá. Como que faz para sintonizar a Rádio Bíblia, então? Tem 2 formas. A forma mais simples é acessar o site da Sociedade Bíblica do Brasil e clicar no link da rádio, mas você pode também ir para o endereço direto, que é radiobiblia.sbb.org.br. Se você entrar nesse site, no topo vai ter o player e ali no site mesmo vai ter toda a programação. Agora, se você quiser baixar para o seu celular, celulares Android, você joga lá na Play Store Rádio Bíblia SBB, vai ter um aplicativo da Rádio Bíblia. Se você tiver iPhone, você pode ir no site da Sociedade Bíblica e instalar, no site da Rádio Bíblia, lá na Sociedade Bíblica, instalar o Web App. É um aplicativo web, então na página ela se transforma no aplicativo e instala no seu iPhone. Mas aí tem um outro que é muito interessante também, outra forma de ouvir a rádio, que é pedir para a Alexa. Se você pedir para ela tocar a Rádio Bíblia SBB, ela vai tocar. E quando você estiver ali interessado em sair da Rádio Bíblia, vai ter uma surpresinha. Não vou contar, se você tiver sua Alexa, você pede para ela tocar a Rádio Bíblia e você vai ter, então, essa possibilidade também. Olha, muitas formas aí, pelo menos um spoiler que tem uma surpresa, certo? Então, assim, pede para Alexa tocar a Rádio Bíblia e no final, depois você conta pra gente o que acontece. O endereço quando for sair, ela tem a surpresa. Quando for sair, né, pede para Alexa sair, aí tem a surpresa. Ah, que maravilhoso isso. A gente estava aqui, vamos colocar de novo, Nath? E Fê, por favor, aqui. Aí, ó, radiobiblia.sbb.org.br. Isso, agora corrigiu ali, ó. radiobiblia.sbb.org.br. 24 horas aí de uma programação com a palavra de Deus. Vocês começaram com 8 programas, tô certa? E hoje, quantos programas são? Como que vocês dividem esses programas? Fala pra gente um pouquinho da programação da Rádio Bíblia. De fato, a gente começou com 8, mas rapidamente a gente cresceu para 12 e agora estamos com 15 programas. E o ano que vem está previsto a gente
concluir o ano com 23 programas ao todo. Então, a gente sempre, como Elismar destacou, a nossa expertise é o conteúdo bíblico. Então, a gente não vai sair migrando por programas de auditório, etc., mas a gente sempre vai privilegiar o conteúdo bíblico. Então, a gente tem programas como o Fascinante Mundo da Bíblia, que fala de aspectos sempre do mundo da Bíblia, como era a comida nos tempos bíblicos, quem era Lucas, quem era João, quem era José, esses tipos de programas. Temos programas como Você Pode Viver Sem Drogas, que usa como base a Bíblia, Despertar, né? E temos programas diferentes também, como História da Música e outros, né, Elismar? Isso. A gente tem 2 programas que são voltados para outras línguas. Então, a gente fez um programa em espanhol, que é o Evangelho do Domingo. Então, tem um evangelho, uma leitura do evangelho que é separada semanalmente. E a gente fez a leitura desse evangelho semanal acompanhada com uma explicação em espanhol. E também temos um programa em ucraniano, né? A gente tem uma comunidade aí no Brasil agora maior de ucranianos em virtude da guerra, né? São refugiados que vieram para o Brasil. E aí a gente teve uma parceria com a Primeira Igreja Batista de Curitiba. Inclusive o pastor Piragini, que faz parte da nossa diretoria, né, do Conselho da Sociedade Bíblica, tem uma pessoa que é nativa, um ucraniano, pastor ucraniano, que faz esse programa nessa língua. E aí todos os dias você pode, se você quiser, tiver interesse em ouvir um pouquinho em ucraniano, também tem esse programa, mas é dedicado especialmente à nossa comunidade ucraniana que vive aqui no Brasil. Olha, o ano que vem nós teremos um programa novo que chama Histórias de Migrantes, né? É muito interessante, é baseado em migrantes na Bíblia. Então, já dou um spoiler desse novo programa, e vai ter um outro programa que é sobre a oração, né? Sobre oração, orando pela causa da Bíblia, né? E são 2 programas novos que entram no ano que vem. Olha, então assim, ultrapassando as fronteiras do Brasil também, trazendo para essas pessoas que moram, para esses imigrantes que moram no Brasil, a palavra de Deus na Rádio Bíblia, na língua nativa para essas pessoas. Vocês têm ideia para quantos países a Rádio Bíblia chega? Vocês têm esse retorno também dessas pessoas? Como que é? Então, como eu mencionei que tinha chegado em mais de 70 países. Na 70 verdade, países. A gente já chegou já mais de 80 países. E a nossa surpresa é que são países assim, o Uzbequistão, tem da África, tem da Ásia, tem da América do Sul, tem vários países no mundo. Então, 80 países. Pela web é muito fácil se espalhar, então mais de 80 países foi na nossa última checagem, que foi semana passada. Então esse é um número de países expressivo de pessoas sedentas pela palavra de Deus. E sempre as pessoas fazem comentários no nosso site, né? Agradecendo pela qualidade do áudio, que está sendo colocado, o conteúdo bíblico, os versículos. E é muito interessante que eu comento muito isso, que eu saio de casa cedo, né? Então é muito legal você acordar ou sair cedo para o trabalho e você colocar ali e estar ouvindo a Bíblia, né? Ouvir conteúdo bíblico. Então, é isso que a gente ouve logo de manhã, 6 horas da manhã, tem um programa de leitura bíblica. Isso é muito legal, porque você já vai, se você acordou meio estressado, você vai se acalmando pelo caminho, pela palavra de Deus. Então já fica a dica aí, gente, né? Quando entrar no carro, no transporte público, até, né, o caminho até chegar no trabalho, vai ouvindo ali a Rádio Bíblia e se abastecendo da palavra do Senhor, que isso não tem preço, não é mesmo, Juan, reverendo? Agora me diz uma coisa, tem um momento em que tem testemunhos, as pessoas contam as histórias, né? Vocês recebem esses convidados na Rádio Bíblia e o retorno disso, porque a gente percebe bastante aqui na IPP TV isso, quando as pessoas contam as histórias, os relatos, né? Com Deus, quem está do outro lado, ouvindo, acompanhando, às vezes se identifica, toca no coração. Como é essa parte? Nós recebemos, tem uma área do site que você pode deixar comentários, certo. Você pode colocar ali alguns pedidos, fazer contatos, né? E a gente recebe desde pedidos de oração, pedidos de música,
a gente recebe vários elogios sobre a programação, sobre um certo programa em especial que tocou o coração das pessoas, né? Então a gente tem tido grandes testemunhos aí durante esses 2 anos. Olha só, a gente tem umas fotos aqui, reverendo Iwan, quero até mostrar, que é de uma Kombi da Rádio Bíblia, né, da SBB. Como que é esse projeto? Vocês vão para as igrejas, levam a rádio para as igrejas? Como é? Bom, o projeto, na verdade, chama Mais de 31 mil vozes com a Palavra de Deus, né? Certo. E a ideia do projeto é gravar os mais de 31.104 versículos que tem a Bíblia, com as vozes dos brasileiros, no Brasil e no exterior, né? Então, inicialmente, a gente está atacando aqui no Brasil e a Kombi, o estúdio móvel, né? Ela circula pelas capitais, as cidades do Brasil, e a gente faz parceria com igrejas, colégios, faculdades teológicas que queiram ter a Kombi, o estúdio móvel da Rádio Bíblia para gravar. Ela é toda adequada dentro de um estúdio móvel para que a pessoa possa ter a experiência de estar gravando um versículo ali na rádio, mas não é um versículo aleatório. A gente está seguindo o Novo Testamento e aí estamos trabalhando quase para fechar o Antigo e Novo Testamento para começar o Novo Testamento. O ano que vem a gente quer fazer um teste um pouquinho diferente para chegar em outros países gravando com as vozes dos brasileiros. Acho que é isso, né, Leonardo? E os sotaques que vocês conseguem deve ser maravilhoso, né? Vários sotaques, né? Cada versículo num sotaque, que incrível. A gente já teve algumas experiências, inclusive a Kombi, a gente chama carinhosamente de Kombi, o estúdio móvel, né? A Kombi teve aí na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? E foi uma festa aí, muita gente gravando, mas ela já foi para o Nordeste, então a gente já tem o tempero do Nordeste nos versículos, o sotaque, já foi para Belém. A gente já tem o sotaque lá dos nossos amigos do Norte. Ela já esteve no Rio de Janeiro, então no Rio de Janeiro tem também esse tempero. Já aqui em São Paulo, né, já passou em vários lugares. Ela já esteve em Brasília e vai percorrendo aí as cidades do nosso país. A ideia, como o Juan disse, é que a gente tenha uma pessoa por versículo nessa Bíblia, que vai ser uma Bíblia tipicamente brasileira, né? E esses versículos, eles já estão sendo reproduzidos na Rádio Bíblia. Então, de vez em quando, assim, aleatoriamente, durante a programação, aparece lá uma vinhetinha dizendo mais de 31 mil vozes com a palavra, ouça agora os versículos gravados, e aí você vai ter ali uma sequência de 3, 4 versículos com as vozes das pessoas que gravaram. A galera que trabalha lá na Kombi, né, os nossos amigos, a equipe que trabalha lá, o Ciro e a equipe dele, eles gravam, o estúdio ele é profissional, então tem isolamento acústico, a gravação é feita com softwares profissionais, tem um tratamento feito nesse áudio gravado, então ele vai ao ar. E assim, a gente tem a expectativa de que em mais 3 ou 4 anos a gente conclua a Bíblia toda. Nossa, um desafio bem grande, mas Deus tem abençoado. A gente tem conseguido chegar em lugares muito interessantes. E como você tinha mencionado antes sobre testemunhos, ali sim você tem histórias fantásticas, muitas histórias lindas de pessoas, por exemplo, assim eu vou contar bem breve. Claro. Uma que a gente teve no Rio de Janeiro, tem um hospital lá chamado Silvestre, que é um hospital adventista. Nesse hospital, eles fizeram a gravação de versículos. Então, numa sequência, você teve ali, eu não vou contar os detalhes, depois a gente vai ter isso na rádio sendo contado, então esse testemunho vai estar contado ali oficialmente por quem ouviu a história. Então, a gente teve a pessoa que entrou em cirurgia, fez a cirurgia, foi lá, gravou um versículo. Os médicos que fizeram a cirurgia nessa pessoa foram lá, gravaram um versículo também. Então, uma sequência de pessoas que participaram tanto do processo de salvar a vida e a pessoa que também foi salva ali no hospital, todas elas juntas foram gravar o versículo e contaram essa história em detalhes para nós. Então, em breve vai ter essa história na rádio também, sobre como a Bíblia junta as pessoas
né, em momentos bem específicos da vida delas. Daísa, em Belém, eu fui em Belém e foi muito interessante ali, porque estávamos gravando numa determinada igreja e estávamos ali, tinha um grupo de dois casais jovens, né? E a gente, vai, grava, é bom, no versículo e tal. E eles, não queremos, até que finalmente uma moça aceitou, aí ela foi gravar. Quando ela saiu da Kombi, e assim o versículo falou com ela, o versículo que estava na sequência falou com ela saiu e falou assim para os demais: gente, essa experiência é incrível. Ela saiu emocionada, quase chorando, e falou: vocês precisam gravar. Até que ela convenceu os outros 3 para gravar. Então, isso que não é somente a rádio, mas a palavra de Deus tem esse poder de transmitir essa experiência, de gravar na sua voz um versículo que às vezes Deus provê no momento que a pessoa precisa. Fala esse versículo, lê o versículo, mas é para a sua vida também. Isso são testemunhos muito preciosos, como Elismar colocou. Aos poucos a gente vai colocar na rádio. Nossa, olha, a gente fica encantado, né? Porque assim, que incrível, mais de 31 vozes, é muita gente e é um versículo por pessoa, é isso, não pode gravar 2, é um só. Não, é um só. E quem tiver vontade de participar desse projeto tem que ficar de olho aí lá no site da SBB. Tem as dicas, tem ali a agenda de onde o estúdio móvel vai estar? Sim, a gente tem no site da Rádio Bíblia, tem o calendário, né, das presenças oficiais do estúdio móvel. E se alguém tiver interesse em levar o estúdio móvel para a sua igreja, para a sua escola, para a sua comunidade, lá também tem as informações de como fazer isso, né? Nós temos também essa possibilidade. Excelente, gente. Agora me diz uma coisa, a Rádio Bíblia, ela depende de doações? Como que é assim, né? Porque assim, a gente sabe que para montar uma estrutura precisa de técnicos, precisa de equipamentos. Como que ela funciona hoje? De fato, ela precisa de doações, assim como tudo que a gente faz na SBB, né? A gente precisamos de doações, né? Porque o nosso trabalho, só colocando um adendo, né? 75% do que a gente vende de Bíblia, se arrecada, é revertido para os nossos programas bíblicos de impacto social, que são muito grandes e abrangem o Brasil inteiro. E a Rádio Bíblia não é diferente. Então, a Rádio Bíblia depende de doações, e não precisa ser doações grandiosas. Pode ser, olha, eu só posso doar R$10. Graças a Deus pela sua doação vai fazer diferença. O projeto de mais de 31.000 vozes com a palavra é um projeto que precisa da doação, da participação dos irmãos também, das igrejas, para que a gente possa levar isso adiante e que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. A forma mais fácil de fazer uma doação para a Rádio Bíblia é no próprio site da Rádio Bíblia. Lá tem uma seção em cima no site chamado Doar. Então ali você tem todos os passos de como fazer uma doação para nós. Você pode fazer a doação por Pix, né? Também tem outras formas de doação ali. Então é muito facilitada esse mecanismo, né, que a gente tem ali para doar para a Rádio Bíblia. E todos os valores que chegam para a Rádio Bíblia são revertidos no desenvolvimento, então, dos programas e tudo mais que a Rádio Bíblia faz. É isso aí, que nem o Juan falou para a gente, não importa o valor, desde que seja de coração, não é mesmo? Olha, e tá aí chegando a data para comemorar, né, o aniversário da Rádio Bíblia, da SBB. Vai ter um culto especial, quero que vocês falem um pouquinho sobre isso para a gente. Então, dia 8 de dezembro teremos um culto aqui na sede da Sociedade Bíblica aqui em Barueri. O culto basicamente é um agradecimento a Deus pelo que temos conseguido fazer durante esses 2 anos, mas também teremos a presença do nosso estúdio móvel aqui para que os colaboradores da SBB possam gravar um versículo na sua voz, né? Porque até agora alguns temos conseguido gravar um versículo
versículo, não 2. Aí todos os colaboradores aqui da sede vão poder participar gravando um versículo na sua voz. Então nós teremos louvor, teremos a palavra, agradecimento, teremos uma novidade, um lançamento, né, Lismar? Livro. A gente tem um livro que... Eu peguei ele no... Pegou de surpresa! Um dos nossos programas, né, o Fascinante Mundo da Bíblia, virou livro. Esse programa, o Juan mencionou ele no começo da entrevista, ele é um programa que fala sobre aspectos gerais da Bíblia. E ele ficou tão rico, né, o conteúdo dele é tão interessante que a gente ilustrou, trouxe junto com aquilo que você fala e você tenta imaginar quais são aqueles artefatos, quais são aqueles itens que tem ali falado, mencionados na Bíblia, a gente também trouxe imagens. Então a gente fez um livro, é um livro presente. Então esse é um livro especial para que a gente também presenteie os nossos doadores. Então quem faz uma doação para a Rádio Bíblia, né, tem ali as regras todas para ganhar o livro. E então nesse dia também a gente vai lançar o Fascinante Mundo da Bíblia em formato de livro. Olha, que incrível. Então, assim, vamos comemorar bastante a esses 2 anos de sucesso dessa referência que virou a Rádio Bíblia aí, né, na comunicação cristã. Vou pedir para vocês passarem novamente para a gente como que as pessoas fazem para acessar o conteúdo da Rádio Bíblia. Então, você acessa pelo site da Sociedade Bíblica do Brasil, sbb.org.br. Ali você tem um link. Ou você vai direto no site da Rádio Bíblia, radiobiblia.sbb.org.br. Você pode instalar o aplicativo no seu celular Android, também dá para instalar no seu iPhone, ou você pode chamar a Rádio Bíblia na Alexa. Excelente. Lembrando que no final ali, quando você desliga a Alexa, ela tem uma surpresa. Que a gente falou agora há pouco. Conta surpresa ou não? Não, vamos contar surpresa não. Vou esperar as pessoas mandarem aqui no chat do Tudo Mais para ver o que acontece. Olha, gente, só uma pergunta que eu deixei passar, que eu tô curiosa. Quando o projeto Mais 31 Mil Vozes ficar pronto, onde que vocês pretendem colocar, né, além da Rádio Bíblia, eu acredito, essa Bíblia em vozes, nessas 31 mil vozes? Em qual plataforma vai ficar? Já tem ideia? A gente tem uma ideia. No site da Sociedade Bíblica, a gente, desde quando o site foi criado, olha que a gente criou o site em 1995. Uau. Desde 95 é possível ler a Bíblia gratuitamente no site da Sociedade Bíblica. Então, se você for lá agora, a gente fez uma versão nova do site, tá fresquinha essa versão. Todas as Bíblias estão ali disponíveis para você ler e ouvir já. A gente tem uma gravação oficial da Bíblia nas 4 traduções que a gente tem ali disponibilizadas. Tem 5, mas 4 tem áudio. E depois, quando mais de 31 mil vozes ficar pronto, vai ser uma das opções de áudio que você vai ter para ouvir no site da Sociedade Bíblica. Então ficou muito fácil. Você pode até compartilhar depois no futuro. Na verdade, agora já é possível fazer isso. Pode compartilhar o seu versículo com alguém e dizer, ouve lá o versículo que eu li. Então, lá no site da Sociedade Bíblica isso vai ser possível. Que demais, gente. Primeiro eu quero parabenizar vocês por esse projeto, por todos esses projetos, são muitos, né? Livro, rádio, o 31 mil vozes, mais de 31 mil vozes. Parabéns aí por todo o trabalho, por todo o cuidado, né? E todo o amor também em levar a palavra de Deus para as pessoas. Naisa, muito obrigado mais uma vez pelo convite e, se me permite, eu queria também convidar quem nos assiste, que esse ano foi ano de festa aqui na Sociedade Bíblica do Brasil, né? Foram 75 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, 40 anos do Sócio Evangelizador, 2 anos da Rádio Bíblia e 20 anos do Museu da Bíblia, que fica aqui em Barueri. E nós teremos um culto no dia 12 de dezembro, às 10 horas da manhã, né? Um culto, na verdade, uma solenidade cívico-cultural, ali no museu mesmo, nas dependências do museu, e todos estão convidados, um culto aberto ao público, para louvarmos e agradecermos a Deus pelos 20 anos do Museu da Bíblia. Olha, fica feito aí então o convite para você que está assistindo. Vale a pena conhecer o Museu da Bíblia, eu conheço, e realmente é muito interessante.
gente. Olha, é sensacional. Pode deixar, então. Então, dia 12, às 10 horas da manhã, no Museu da Bíblia, Juan, certo? Isso, correto. Então, fica feito o convite. Gente, muitíssimo obrigada, parabéns. As portas aqui da IPP TV estão sempre abertas para vocês. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe vocês. Amém, gente. Um abraço, tchau, tchau. Legal, né? Então,